pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. E no vídeo de hoje eu vou resenhar um livro que foi pedido, foi falado sobre ele desde o ano passado, que estava na lista do ano passado. E eu não li porque não é meu tema favorito, então eu não curto muito, então eu não tinha lido. Mas como tinha ficado e eu pedi para vocês votarem, e entre a votação na aba comunidade e entre a votação no vídeo da primeira lista de leitura do ano, vamos lá conferir o abençoado livro Pecados no Inverno. O vídeo de hoje, Pecados no Inverno, da Lisa Kleypas. Acho que é assim que pronuncia, mas vamos para lá, deixa para lá. Deve ser isso mesmo. Pecados no Inverno vai falar sobre casamento por conveniências. Acordos de casamento. Acordos de casamento. Sebastian, um libertino, mulherengo, que não trabalha, um boa vida, ele só quer viver de farra, de gastar dinheiro, de só vida boa, vida mansa. Então, ele tá cheio de dívidas e ele precisa pagar suas dívidas. Então, ele vê um método mais fácil para isso, é arrumar uma mulher rica. Uma esposa rica para que ele possa ficar com o dote e ele possa pagar suas dívidas. Ele tenta conseguir essa mulher de formas inusitadas, comete alguns erros ali, faz algumas coisas erradas, e quando ele acha que não vai mais conseguir achar uma noiva rica, essa noiva bate lá na sua porta. Ela chega na sua casa no inesperado, na calada da noite, assim, e uma mulher solteira, desacompanhada na casa do Sebastian, é descer ladeira abaixo, sua reputação já era, já foi. Só que Evangeline está pouco preocupada com isso. Ela vai ser a solução dos problemas do Sebastian. Ela vai propor o casamento para ele. Ela também precisa de um marido. Mas ela precisa de um marido para fugir dos tios abusivos que querem casar ela a todo custo com um primo, só para ficarem também com o dinheiro dela. E ela também precisa de um marido que apoie ela, que proteja ela, para ela poder cuidar do pai, que o pai está nos últimos dias e sem o apoio de um marido, a família não vai deixar ela cuidar do pai. Então eles fazem um acordo de casamento. Vão casar, vão sair da cidade, vão casar na Escócia, eles vão viajar de carruagem durante dias e vão casar lá para poder ela realizar as vontades dela e ele realizar as vontades dele. Só que eles têm regras, eles têm acordos. Então ela já falou para ele, o casamento vai ser real, a gente vai consumar, ele pergunta se ela vai consumar o casamento, ela fala que o casamento vai ser consumado para ele poder ser legítimo. Mas é só isso, é uma vez e acabou, e ela não vai querer mais dormir na cama dele. Ela nem tá nem aí, ele pode até arrumar amante, ela deixa isso bem claro, que é coisa que ela não vai dar atenção, porque ela conhece o caráter do Sebastian. Desde o início ela sabe que ela não tá procurando um marido fiel, ela só quer um marido para fugir dos problemas. E para ele também é a solução da vida dele, ter uma mulher ali que não vai ligar, que ele vai ter amante, nada tá. Mas tudo muda durante essa viagem de carruagem. A princípio eu pensei que eu não ia gostar do Sebastian. No instante inicial do livro ali, eu achei que ele ia ser aquele libertino tosco mesmo, que ia ser um ogro que a gente ia odiar. Mas depois eu vou falar o que eu penso dele mais lá no final do vídeo. Então, aí durante essa viagem que eles vão viajar para casar, vão acontecendo coisas. O Sebastian vai ser atencioso. Tem horas que ele é meio ogro, tem horas que ele é atencioso. E ele vai cuidando dela, ele vai reparando nela. Eles trocam farpas o tempo todo, porque Evangeline, ela é conhecida como Eve. Eve não dá mole para ele. Então eles trocam farpas, então essa viagem é divertida. Eles chegam lá, eles casam.
É, o casamento é muito interessante. E a parte do casamento, eu adorei essa parte do casamento, eu adorei o cara que fez a cerimônia, eu adorei as filhas, eu adorei ele tirar o dinheiro do Sebastian, foi muito divertido. E achei legal o anel, tudo, tem toda aquela construção dali. Termina o casamento, eles voltam pro hotel, tudo tal. E ali você já vê que o Sebastian, ele já deu aquela mudadinha. Quando a Ivy começa a falar muito, muito, e ela tá muito cansada, muito exausta, ela começa a falar na cabeça dele, aí ele cansa, ele já agarra ela, já tasca ali um beijão nela, e, e aí começa toda a história. Eles entram, aquela noite ele só vai cuidar dela, porque ele vê que ela tá muito cansada, depois eles consumam o casamento no outro dia, e aí, antes deles saírem desse hotel, deles voltarem para casa, para os deveres, para as obrigações, ele tenta dormir com ela novamente. E aí que ela deixa bem claro, ela falou, a gente tinha um acordo. O acordo era apenas uma vez. Era uma vez e pronto. E ele fica louco da vida com isso. Ele não aceita isso. Ele já quer mudar as regras. Eles voltam, o clima totalmente diferente. Um bravo com o outro, sem conversar, sem os carinhos, sem as brincadeiras, sem nada. Já mudou totalmente o clima. Quando eles chegam no lugar, ela vai direto tentar ver o pai. E vai direto para cuidar do pai, ele vai junto e chega lá, ele conhece o clube de jogos, que o pai dela tem um clube de jogos, e ele vê que ele vai herdar esse clube de jogos, né? É a herança dele. E algo dentro do Sebastian muda, porque lá quando ele tentou dormir com ela de novo, ela deixou claro para ele que ela não dormiria com ele novamente porque ele não saberia ser fiel, que ele não ia conseguir ser fiel. E ele falou assim para ela que ele não sabe se ele não consegue, porque ele nunca tinha tentado. E ele muda. E quando ele chega lá, ele sente algo por aquele clube de jogos e algo no Sebastião muda. Ele assume o clube, ele vai cuidar do clube, ela vai cuidar do pai dela. Nesse meio tempo que ela tá cuidando do pai dela, ele tá cuidando dela, ele tá protegendo ela do jeito dela. Ele começa a ter ciúmes dela, ele começa a ter ciúmes de um cara que trabalha lá, que é meio que... Pra ela é como se o cara fosse o irmão. O Rowan é como se fosse o irmão pra ela, mas ele não vê assim. Aí já começa a ter o ciúme e tudo. E o livro vai se desenvolvendo, a história vai desenrolando, com partes interessantes. A Ivy vai batendo de frente com ele, ela não baixa a cabeça com ele, para ele, e ele vai mudando também, as coisas vão ficando diferentes. Se vocês estão gostando até aqui, gente, se vocês estão gostando da narrativa, já deixa o seu likezinho. Depois comentem se vocês gostam mesmo desse livro, o que vocês acham desse livro. Se o que eu falei do livro é realmente o que vocês viram no livro, o que vocês acharam no livro, não deixe de comentar, tá? Vocês comentem, porque vocês pediram tanto para eu ler. Eu li, eu quero saber o que vocês acham, se vocês concordam comigo e se vocês discordam comigo. Nesse meio tempo que a Ivy tá cuidando do pai dela, o pai dela logo falece, os tios dela vêm para buscar ela. E nisso, o Sebastião não tá quando o tio dela chega. Ele tá fazendo negócio lá no bordel. E a Ivy já fica com ciúme, já pensa outra coisa. E ela já joga um monte de verdades na cara dele, tudo tal. E ele consegue chegar e salvar ela desses tios. E aí, depois disso, ele fala para ela que ele só estava trabalhando e ela resolve confiar nele. E ele tá tão louco por ela que ele fala assim para ela o que ele tem que fazer para ela poder ficar com ele, para ela poder aceitar ele na cama dela, para eles poderem ser um casal de verdade. Aí ela fala assim para ele que ele tem que ser fiel. E ele, para ser fiel, ela quer que ele faça um voto de castidade, um celibato. Então ela pede para ele 6 meses para ele ficar sem. Ele fica louco, ele fala assim que não, jamais ele vai ficar 6 meses, ele não vai conseguir ficar 6 meses sem ela e sem ninguém.
Aí ela resolve dar uma de boazinha, ela baixa um pouquinho a conta, ela fala assim para ele, então, 3 meses. No mínimo 3 meses. Aí ele fala assim, se ele conseguir os 3 meses, se ela vai para a cama dele, quanto tempo ela vai ficar lá? Aí ela deixa bem claro para ele, eu vou, se você ficar os 3 meses, eu vou, e é para a vida toda. Vai ser para sempre. Eu não vou mais sair de lá. Então ele fala, trato feito, eu vou fazer. E sem, ela falou assim, mas sem fazer gracinha, sem sabotagem. Ele falou, não, eu vou fazer. E nisso, gente, o relacionamento deles começa. Ela dá esse gelo nele, mas aí ele fica fazendo ela sofrer também, porque ele vai seduzindo ela, vai tentando conquistar ela. Nesse meio tempo, vai acontecer coisas lá sobre o passado dela, vai ter coisas complicadas. Ele vai levar um tiro, ele vai passar perto da morte, depois ele vai se recuperar. Vai ter um monte de coisa acontecendo no decorrer da história. O passado dele, o que ele aprontou lá no passado para tentar arrumar uma noiva, volta na história para ele resolver. Então ele vai ter que pedir perdão, ele vai ter que se desculpar com as pessoas. Então, e depois desse tiro que passa um tempo ali, a Ivy resolve dar um voto de confiança pro Sebastian e aí o relacionamento deles começa. Como que vai acontecer isso? Vou deixar vocês falarem, porque eu já li, vou deixar, tem gente que não leu, então não vou dar muito spoiler para a pessoa que não leu possa ler. Então vamos lá. Então vamos lá para as minhas considerações sobre esse livro. Eu gostei do livro? Gostei. Amei o livro? Não, não amei o livro. Não é um livro que eu leria de novo. Gostei da leitura, a leitura foi boa, foi divertida, foi até interessante, mas jamais leria de novo. Porque uma que histórico de banca, uma que histórico de livraria não é o meu tipo de leitura. Só que até que a autora não colocou muita coisa da atualidade, não. Tinha poucas coisas, algumas palavras, poucas coisas da atualidade no livro, que é o que eu não gosto de histórico de livraria na atualidade, que eles colocam muita coisa atual no livro passado. Mas gostei do livro até, foi até interessante. Gostei da forma, da proposta de casamento dela, gostei que ela teve a mente aberta, gostei que ela foi com o olho aberto. Gostei das regras, que ela já impôs as regras, ela já impôs o acordo dela. Ele também já foi verdadeiro no que ele queria, no que ele não faria, que ele não levava jeito, que ele jamais faria mesmo. Amei, gente, eu amei a parte do casamento. Eu achei um casamento muito divertido, que era de mentirinha, mas acabou com tudo os tons de verdade. O cara que fez a cerimônia, que eu já esqueci o nome, e as filhas dele, foi muito divertido. Foi uma cerimônia de casamento muito divertida para ler. Gostei demais dessa parte. Agora, a parte dos vilões da história, eu achei assim fraca. Eu achei assim fraca. Eu achei assim, por o Sebastian ser um libertino, por ele ser um mulherengo, a autora não colocou nenhuma ex-amante, nenhuma antiga paixão, uma mulher que gostasse dele para infernizar um pouco a mocinha. Para um cara que tinha uma fama de mau caráter, de libertino, de coração duro, de não perdoar nada, de não ter sentimento nenhum, eu acho que ela fez um mocinho doce demais, fofo demais, que se regenerou fácil demais, que se rendeu fácil demais para Eve, o amor assim. Eu achei que foi tudo muito fácil. Eu achei que tinha que ser um pouco mais difícil, ele tinha que ir mudando aos poucos, mas ele mudou muito rápido, foi muito instantâneo assim. Gostei dele, gostei, não vou negar que eu gostei, ele é muito engraçado, assim, ele é um libertino, assim, ele é um fofo, assim, eu gostei muito dele, que ele queria ser ogro, mas ele era carinhoso, ele era atencioso, ele era prestativo, então eu gostei dele, mas eu acho que faltou, que tinha que ser, pelo que ela diz, que ele era, pelo passado dele, faltou essa parte, eu acho, que ficou muito bonzinho para um cara que era descrito como um libertino mulherengo sem conserto. Gostei da Ivy, uma mulher forte, uma menina forte. Eu esqueci, gente, a Ivy, ela tinha um defeitinho. Ela é gaga.
Então, ninguém dançava com a Ivy, ninguém chamava a Ivy para dançar. Ele, Sebastian, nunca olhou duas vezes para ela, porque ela tinha fama de gaguejar muito, de não falar, tudo tal. Só que logo no início, quando ela começa a discutir com o Sebastian na carruagem, acho que ela vai ficando tão nervosa, ou ela vai, sei lá, o jeito dele de zoar, de brincar, tudo vai dando liberdade para ela e ela vai deixando um pouco essa gagueira. Ela não perde a gagueira, ele também não se incomoda muito com essa parte da gagueira dela. Para ele isso não importa muito no futuro. Ela tem, como ele, ela quase não gagueja, mas com as outras pessoas ela ainda dá umas gaguejadas legal. Mas eu gostei da Ivy, ela era uma mulher que chegou sabendo o que ela queria, ela foi atrás do que ela queria, ela não facilitou as coisas, uma mulher de personalidade. As amigas dela, tudo doidinha. Eu não vou ler o livro das amigas, gente, vou ser sincera, porque eu não gosto, não curto esse tipo de leitura. Apesar de que eu sei que é uma série, essa série é 4 estações, então, são 4 livros, eu acho, mas eu não curto. Então, as 4 estações, eu não curto muito esse tipo de leitura, mas eu gostei das amigas. As meninas são tudo meio pancadinha ali, tudo meio maluquetes. Parece ser divertido. Gostei do Rowan. Eu gostaria, talvez eu vou ler o livro do Rowan no futuro, porque eu gostei do cigano. Eu gosto da tradução cigana, eu gosto de ler sobre o assunto. Mas isso é para um futuro muito futuro. Não é a minha intenção agora. Então é isso, gente. No geral, o livro foi bom. É um livro top? Não. Porque não foi um livro que me emocionou, assim. Um livro para ser top para mim, ele tem que ter muita coisa. Então, faltou, na minha opinião, faltou algumas coisas. É um livro divertido, é um livro gostoso de ler, você passa o tempo, você lê rapidinho. É uma leitura gostosa. Então, no resumir, gostei. É um livro para mim? Ah, deixa eu ver, vou pensar. 3 estrelas. Daria 3 estrelas para ele. Quase 4. Vamos por ali 3,5. Não daria 4, mas 3,5. Para 5 tá longe de 5 estrelas. Não chegaria a 5 estrelas, na minha opinião. Então é isso, meninas. Pedido feito, pedido realizado. Então está aí resenhado Pecados no Inverno. Pronto, até esqueci o título. Pecados no Inverno, resenhado, prontinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o seu joinha. Se inscreva aí no canal, ative os sininhos para as notificações. E até o próximo vídeo. E até a próxima resenha. Tchau!